Olá! Hoje a gente vai mergulhar numa questão que, olha, em algum momento todo mundo enfrenta. Como é que se lida com a injustiça? Pois é, e não só a injustiça em si, mas a espera por uma solução que às vezes é bem dolorosa, né? Exatamente. A nossa análise parte de um trecho do Examine as Escrituras Diariamente do dia 13 de fevereiro de 2026. E o foco é esse. Entender a promessa de justiça divina. Isso, e talvez o mais importante, o que a fonte ensina sobre como viver enquanto a gente espera por ela. É um tema universal. Essa sensação de impotência que a injustiça causa é muito, muito real. O desafio é sempre o que fazer com esse sentimento. É isso. E a fonte vai direto ao ponto, né? Cita a promessa de Jesus lá em Lucas 18. Ele vai garantir que a justiça chegue para eles e logo. Essa palavra logo ou rapidamente, ela é o pilar de tudo. Sim, mas, sendo bem sincera, é aí que a coisa complica um pouco, não é? Porque a nossa experiência, a experiência humana, muitas vezes é de uma espera que não parece nada rápida. Com certeza. Como que a fonte ajuda a gente a conciliar essa promessa com a realidade do sofrimento que se arrasta? Essa é a pergunta central. E a resposta que a fonte dá não é só uma promessa solta, ela vem com um contexto, sabe? Certo. A afirmação de Jesus não surge do nada. Ela está ancorada numa ideia bem mais antiga, como a do Salmo 37, que diz que Jeová ama a justiça. Ah, entendi. O que é fascinante aqui é a implicação disso. A justiça não é só um resultado final, que Deus vai entregar um dia. É parte da natureza dele. Faz sentido. Então a promessa de Jesus é tipo uma consequência inevitável de quem Deus é. A demora, do nosso ponto de vista, não significa desinteresse do ponto de vista divino. Entendi. A promessa não é sobre um evento no futuro, mas sobre um caráter que já existe, que é presente. Mas isso me leva a uma outra questão. Diga. Se a justiça é garantida, essa ideia de esperar o tempo de Deus não pode, sei lá, soar um pouco como uma justificativa para não fazer nada? É um ótimo ponto. Como que a fonte diferencia paciência de passividade? E a fonte é bem clara nisso. Não se trata de uma espera passiva, de braços cruzados. O material diz que Deus ensina como reagir às injustiças de uma forma que não piore a situação. E aponta para Jesus como exemplo. Exato, como o exemplo máximo. Ou seja, a orientação é para uma resistência ativa, mas tipo assim, não nos termos do mundo. A paciência nesse contexto não é aceitar o mal, é uma escolha estratégica. Uma escolha estratégica. Ah, gostei dessa perspectiva. É sobre como lutar contra a injustiça sem se autodestruir no processo. Então não é sobre aguentar tudo em silêncio. É mais sobre navegar a situação com um conjunto diferente de ferramentas. Exatamente isso. A orientação, se a gente conectar os pontos com a menção a 2 Pedro 3,13, é sobre manter a integridade, a saúde mental e espiritual, enquanto se aguarda uma resolução que está fora do nosso controle. É uma resiliência que vem da confiança, então? Isso. O mais curioso não é nem a promessa de justiça em si, que já é esperada. É a psicologia por trás da orientação. A fonte sugere que a maneira como se espera é tão importante quanto o que se espera. Uma estratégia ativa para preservar o próprio bem-estar? Perfeito. Nossa, isso muda tudo. Então, o que a gente está entendendo aqui é que a fonte oferece mais do que só um consolo. É uma estrutura de duas partes. Exato. De um lado, a certeza de que a injustiça vai ter um fim, como o Salmo 72 promete, e do outro, que é mais imediato para a gente, um guia de como atravessar o fogo sem se queimar. É sobre como manter a dignidade e a sanidade num mundo que muitas vezes parece ter perdido as duas coisas. Precisamente. Não é só sobre o destino, é sobre a jornada. E isso nos deixa com uma reflexão final que eu acho bem pertinente. Manda. O texto promete que a justiça será feita rapidamente. Depois dessa nossa conversa, a questão que fica é: como que a compreensão da diferença entre o tempo humano e o tempo divino pode transformar, na prática, a forma como alguém enfrenta e reage a uma injustiça pessoal hoje?
Uma excelente pergunta para se levar. Não como um conceito abstrato, mas no dia a dia mesmo. E isso encerra nossa análise de hoje.